Em relação ao Brasil, nós temos dito, o Banco Central, as autoridades, a presidente, o ministro da Fazenda, o Brasil está preparado. O Brasil preparou-se para um ambiente internacional mais desafiador. Obviamente, nós sempre torcemos pelo melhor, mas temos que estar preparados para um agravamento quando e se ele ocorrer. Primeira linha de defesa é o câmbio flutuante. O sistema de câmbio flutuante, o Banco Central sempre alerta, ele se move, a taxa de câmbio, no regime de câmbio flutuante, se move para os dois lados, né? Então, em caso de agravamento da crise, aquela saída tradicional de voo para a qualidade, para o dólar, a taxa de câmbio, no regime de câmbio flutuante, responderá, será a primeira linha de defesa, como tem sido o caso recentemente no Brasil. Temos reservas internacionais em relação ao que tínhamos lá em 2008, antes da crise, em agosto de 2008, para o que temos hoje. As reservas internacionais aumentaram em quase 150 bilhões de dólares nesse período. Em relação também à liquidez em reais, caso ocorresse uma parada nos mercados internacionais com reflexo sobre o mercado doméstico brasileiro, nós também temos recursos do sistema financeiro, dos bancos, depositados no Banco Central, em níveis bastante maiores do que a média dos países, e de 2008 para cá nós acrescemos 170 bilhões de reais a essa reserva compulsória. Nós temos um sistema financeiro que está bem capitalizado, está funcionando, o crédito está expandindo, tem expandido até numa velocidade bastante robusta nos primeiros 7 meses desse ano. Então nós temos também, por esse lado, um importante elemento dentro desse processo de Brasil preparado para enfrentar o cenário mais desafiador. Por último, não menos importante, ao contrário, bastante relevante nesse quadro, é o fato de termos um mercado doméstico hoje ampliado. Na última década, a classe média cresceu, mais de 35 milhões de pessoas ingressaram à classe média no Brasil, em função da estabilidade macroeconômica, mas também em função de políticas de fechamento do gap social no Brasil, bem desenhadas e efetivas, né? Mais de 25 milhões de pessoas subiram da linha da pobreza. Hoje nós temos uma classe consumidora no país com mais de 35 milhões de pessoas que ingressam a essa classe média, classe consumidora. Essa é uma fortaleza, serviu ao país na crise de 2008 e não será diferente se houver uma agudização das condições do cenário internacional para frente. Adotamos também uma série de medidas para proteger a nossa economia, o nosso sistema financeiro, medidas essas que visaram fazer com que o crédito se expandisse, mas numa velocidade menor, expandisse em bases prudentes, né? Nós cobramos mais capital dos bancos, os bancos tiveram que apartar mais recursos para fazer os empréstimos, aquelas operações mais arriscadas, operações de longo prazo para financiamento de consumo, algumas operações, inclusive, onde os prazos de financiamento superaram a vida útil das garantias, a vida contábil das garantias. O que nós fizemos foi dizer, não proibir essas operações, mas dobrar o requerimento de capital. Então, aqueles bancos que continuaram fazendo, tiveram que deixar mais reserva para o lado para dias não tão bons, se for o caso. Instituiu-se o IOF também no crédito ao consumo, moderando o crescimento desse crédito. E trabalhamos na questão dos fluxos de capital, né? Não só nós entendemos, o Banco Central tem uma posição clara em relação a qual o regime de câmbio que o país tem, mas nós também dissemos que o câmbio responde, além dos fundamentos econômicos no país, responde a essa situação extraordinária de ampla liquidez global na esteira das reações dos países, das autoridades monetárias lá fora, à crise de 2008. Então, o nosso câmbio reflete as condições de robustez da nossa economia, os vários avanços que foram feitos no passado recente, mas também refletem uma situação de liquidez global, internacional extraordinária, e nós tínhamos que nos proteger em relação a isso. Inclusive, uma parte dessa liquidez também indo para um novo ativo, uma nova classe de ativos,
que são as commodities, e essas commodities sofreram aí uma majoração dos seus preços, em função dos fundamentos da economia global, mas também em função dessa liquidez, duplamente afetando a evolução do câmbio aqui no Brasil. Mas adotamos também, a nossa postura no Banco Central foi dizer que fluxos de capital nas intensidades que vimos no início do ano geravam dois tipos de problema. Primeiro, desfaz o trabalho de conter a inflação, porque essa liquidez internacional se traduz em liquidez no mercado doméstico e isso expande o crédito, uma velocidade maior, faz com que a convergência no preço de ativos importantes seja mais rápida do que deveria, enfim, dificulta o processo de combate à inflação como dificultou no início do ano. Por outro lado também, de forma a assegurar a estabilidade do sistema financeiro e da economia, se entrar muito rapidamente, muito fluxo, quando as condições começarem a normalizar ou na eventualidade de um sobressalto no cenário internacional, pode haver ajustes fortes em termos de saída de recursos, pode haver ajustes fortes em termos de variação na taxa de câmbio. O que nós temos feito é proteger a economia brasileira, o sistema financeiro, com a adoção de medidas nessa área, ajudando também no combate à inflação e fazendo com que o Brasil chegue hoje, nesse período de um ambiente internacional deteriorado recentemente, que pode vir a deteriorar mais à frente, mais preparado. Tem mais reservas, tem mais compulsórios, tem um sistema financeiro sólido, nível de capitalização elevado, está funcionando, tem um nível de provisão para créditos duvidosos adequado, uma economia, um mercado de consumidor doméstico mais forte, e tem também uma série de ações que foram tomadas nesse período recente que fazem com que fizeram com que houvesse uma moderação nos fluxos de entrada, uma recomposição desses fluxos. Se nós pegarmos os fluxos de janeiro a julho de 2008, antes da crise, janeiro a julho de 2011, agora compararmos com esse novo período, nós vemos que a composição é diferente. As captações são de muito mais longo prazo hoje, temos muito mais investimento direto. Naquela época nós tínhamos muito mais investimento de curto prazo, de portfólio, que são recursos mais sujeitos à reversão, caso as condições financeiras e monetárias mundiais se alterem. Então hoje nós temos a composição dos fluxos, que é mais, digamos, prudente para enfrentar esse cenário internacional desafiador. Introduzimos medidas para reduzir a capacidade do mundo especular contra o dólar no nosso mercado, em favor do real, mas na realidade não em favor da economia e da segurança do sistema financeiro. Já no começo dessa administração no Banco Central, nós limitamos a posição vendida, ou seja, a capacidade dos bancos especularem contra o real, contra o dólar em favor do real no mercado de divisas. Nós tínhamos uma exposição, ou seja, uma exposição apostando no fortalecimento adicional do real, no enfraquecimento do dólar, da ordem de 20, 21 bilhões de dólares. Mas se nós não tivéssemos feito nada de 6 de janeiro para hoje, que tamanho estaria essa posição? A posição hoje está na faixa dos 4 bilhões, 4 a 5 bilhões de dólares. Ou seja, há muito menos dinheiro alavancando posições contra a moeda norte-americana, que no momento, num sobressalto, num contratempo do cenário internacional, poderia gerar efeitos não só para aqueles que apostaram, mas para a economia como um todo. Tivemos as medidas recentes sobre o mercado de derivativos, que são medidas que também vêm nessa mesma direção, no sentido de reduzir a capacidade que o mundo tem de apostar contra o dólar no nosso mercado, na nossa moeda, que é uma moeda candidata, por todas as suas virtudes, é uma moeda candidata em tempos de liquidez abundante, afora em períodos mais críticos, mas é uma moeda candidata para se valorizar contra a moeda estrangeira. Enfim, nós tomamos várias medidas, além de todos aqueles colchões que temos hoje para atuar caso um cenário se agrave. A economia vai bem, está crescendo,
houve uma desaceleração em relação a 2010, a inflação está voltando para a meta. Nos próximos 8 meses, a partir de setembro, teremos uma redução significativa da inflação. Estamos caminhando na direção correta, restabelecendo o equilíbrio no que diz respeito à inflação e com a economia brasileira crescendo. Esse novo cenário que nós todos acompanhamos, senhoras e senhores, senhor ministro Moreira Franco, esse cenário desafiador, que Vossa Excelência também fez menção no início da sua apresentação, ele hoje é oriundo, como eu disse e como todos sabemos, das consequências fiscais da crise financeira de 2008, da necessidade que as economias avançadas tiveram de aportar recursos para sustentar os seus sistemas financeiros, por um lado, mas também, por outro lado, que todos nós, todas as economias tiveram que fazer renúncia fiscal, que aumentar gastos para que a nossa economia não sofra os impactos da crise global de 2008, como não sofreu, recuperamos rapidamente e a nossa trajetória fiscal continua uma trajetória sólida no que diz respeito ao macro, a visão agregada da política fiscal. Esse cenário que se coloca, como eu disse, independentemente dos eventos que possam ocorrer nos próximos meses, trimestres e anos, esse cenário já fica mais claro que a economia global crescerá menos, que continuarão as tentativas de reabilitar o crescimento da economia global, das principais economias. Então nós temos um período prolongado e essa trajetória, como eu mencionei, ela pode estar sujeita a sobressaltos. Nós temos nesse momento que confirmar, certo, o nosso diferencial hoje. O diferencial do Brasil hoje é ter uma situação fiscal bem arrumada. Nós temos ao longo do tempo conseguido, depois da crise de 2008, restabelecer a trajetória da relação de dívida PIB cadente. Isso gera condições, né, para que os agentes privados, o próprio governo, se financiem em prazos mais longos, em condições melhores, porque reduz o risco de não pagamento da economia. Isso é refletido nos prêmios que são cobrados do governo, mas também do setor privado. Então é importante que nós continuemos nessa atuada para que esse diferencial fique cada vez mais marcado em relação à economia brasileira. E avançando na direção de ter uma política fiscal sólida, consistente, robusta neste momento, abrirá sim espaço para, no futuro, quem sabe, rebalancearmos as políticas macroeconômicas de uma forma responsável, ou seja, atingindo a nossa meta de inflação e com a economia crescendo, que é algo importante nesse período de maior incerteza internacional. De modo que o cenário é desafiador, temos desafios pela frente para a economia brasileira, para os formuladores de política, para a sociedade, para os empresários, para os trabalhadores, mas o Brasil está bem posicionado, o Brasil está preparado, nós não podemos agora fraquejar, temos que avançar. Certamente daqui a 2 anos, quando essa situação internacional melhorar, não só nós vamos ter tido um período razoável para a economia brasileira, mas sairemos fortalecidos com as políticas adequadas. Muito obrigado a todos e um bom dia.